Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Estamos de novo juntos aqui, o canal da Igreja Evangélica Congregacional de Centro Sé. Hoje, 7 de março, conosco os irmãos em Bazoá, em Jussara e em Pissarrão, Chique também. Aqui nós juntos de Centro Sé e você em todo lugar do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a estar conosco. É um prazer poder dizer isso para você. Eu sempre penso que quando se faz um culto, como nós estamos fazendo para a internet, a gente se preocupa com quem vai estar ouvindo, isso é, com você.
mas nós não podemos esquecer de que o culto é feito para Deus. E antes de cantarmos para nós mesmos, ou para qualquer pessoa, nós vamos fazer um louvor a Deus. E antes de fazer uma apresentação bonita, para qualquer pessoa que esteja assistindo, para a gente que também contempla o que a gente fez, a gente lembra que há um só Deus, um só Senhor, Criador de todas as coisas. A Ele, pois, a honra e a glória seja dada para sempre. E assim a gente começar e dizer para você, e quer começar a informar para você, que estamos num período em que a Bahia, estado em que nós nos encontramos, está em lockdown, segundo determinação do governador, até 1º de abril, e a gente vai se adaptando a todas essas situações. Ao tempo que convidamos você a orar conosco e a fechar os seus olhos em casa e pedimos a bênção de Deus para esse culto. Ô Senhor, o Senhor é bondoso e tem cuidado de nós. Ô Deus, como cantamos, és o nosso respirar, Senhor. O Teu Santo Espírito que habita em nós, o pneuma, o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo do Senhor. Agora, Senhor, nós pedimos a Ti, faz que esse culto, faz que esse tempo de adoração seja cheio da Tua presença, Senhor. E a gente não sabe como, nem de que forma, mas o Senhor sabe como tocar em cada coração que nos escuta, dezenas ou centenas deles, Senhor Deus. Nós sabemos que Tu tens a autonomia, Senhor. Seja conosco, fale com doce voz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Olha que joia, o Alex está ali atrás, nas câmeras, o Marco também. Diego, Eric e Marquinhos, ali fazendo bateria, percussão e baixo. E tem o Caio no bongô, que estava fazendo falta, né? Caio está com a gente. Tem o Bruno na guitarra, o Ian no violão, a Mandinha e a Valquíria cantando. Eu aqui com você. E nós vamos cantar a música do Pastor Lucas. Fala da cruz, fala do ladrão, aquele ladrão da cruz. Aquele ladrão que se arrependeu, aquele ladrão que pediu o auxílio que vem da cruz do meio. Vamos cantar juntos? Diego. Se quer ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz. Pois na cruz do meio está o amor, o Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra
cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrará graça, paz e amor. Se quer ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz. Pois na cruz no meio está o amor, o Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrará graça, paz e amor. Se quer ser amado, se quer o perdão, pois na cruz no meio está o amor, o Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrará graça, paz e amor. Que música linda, hein? Que música linda. Se quer ser amado, olhe para a cruz. Eu vou quebrar um pouquinho o tempo do louvor aqui para fazer você pensar na sua casa. Como é estar em Deus? Como é dividir com Deus? Como é pensar e dizer: a vida que eu tenho, o Espírito Santo habita nela. Como é pensar nisso? E a gente, quando vive uma vida cristã, a gente percebe que vamos sendo a cada dia moldados pelo Senhor. Em que lugar, onde estamos, quando estamos andando, lidando com alguém. E isso não é apenas uma retórica, um discurso, mas é sobretudo uma observação. Nós cantamos a semana passada Além do Rio Azul, uma música bem antiga, do Voz da Verdade, e eu ouvi essa música já algumas vezes, nessa semana, fazendo repetir a live, e ouvindo a Amanda e a Val cantando, e eu pensando: que música, hein? Quanto tempo tem que essa música foi gravada? Tem umas coisas que é assim, que são assim preciosas. Essas coisas marcam a vida da gente. Eu acho que talvez você não tenha feito a mesma coisa que eu, ter ouvido uma vez só, mas eu gostaria de convidar você a tentar cantar com a gente, né? E a parte, ela fala sobre o livro de Apocalipse, onde diz: morte, choro, tristeza e dor não haverá. A música diz: nunca mais. Fala sobre as nações,
e toda aquela citação de Apocalipse, a gente canta a Bíblia nessa música. Eu quero fazer junto com você, assim, ó. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá
Glória seja dada ao nome do Senhor. Linda a música, né? Linda. Agora vamos fazer algo assim. Nossa, a gente pegou uma música e adaptou, deixou bem Bahia, bem no jeito da gente. Faz comigo assim, Diego. Comigo. Outra vez assim.
Eu quero mais, muito mais. A gente faz um reggae bem baiano, né? Como é bom fazer desse jeito assim. Você fazer uma coisa aqui, não ensaiei isso com os meninos, não. Vou fazer um pouquinho com você. Só um pouquinho. Dá um Lá maior para mim aqui, todo mundo. Ao vivo, faz ao vivo aqui comigo, Bruno. Lá maior. Lá maior, Marquinhos, Ian. Lá maior, Diego. Isso aí. Teu Espírito resplandece em nós. Você pode cantar em casa? Podemos ver seu poder. E nos responde. Responde agora nosso clamor. Canta comigo as meninas também. Você canta em casa com a gente e diz assim: Teu Espírito resplandece em nós. Podemos ver o teu poder. Pedimos e tu nos responde. Responde agora nosso clamor. Te adoramos, ó Espírito de Deus. Espírito Santo, que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio, em nosso meio. Venha comigo aqui lá. Senhor, faz que cada casa seja Betel, a casa do Senhor. Uma doce presença faz envolver esse lar agora, que ouve a tua voz, que canta esse louvor. Oh Espírito de Deus, traz um derramado, Senhor. E quem ouve, receba vida em sua casa. Receba um toque especial do Senhor. A alma angustiada, muda a circunstância, Jesus. A alma que sofre, fala aos corações. Teu Espírito resplandece em nós. Podemos ver o teu poder. Podemos ver o teu poder. Pedimos e tu nos responde. Responde agora nosso clamor. Te adoramos. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Te adoramos. Te adoramos, ó Espírito de Deus,
meio, em nosso meio. Ei, que vontade de ficar num louvorzão assim, um toque especial de Deus. Vou pedir os meninos para descerem, o Bruno, o Ian, a turma aqui. A gente vai compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E você pega a sua Bíblia. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu quero lembrar que hoje 7 de março, a gente se prepara para começar a viver amanhã o Dia Internacional da Mulher. E a gente já abraça as mulheres que assistem esse canal conosco, abraça as mulheres da nossa igreja, programação da UAF, a gente lembra de tudo isso, de tudo que foi impedido de fazer por causa das circunstâncias, mas a gente quer abraçar a diretoria por meio da Gícia, que é a diaconisa e líder da UAF, a Bisa, a vice-presidente, todo o pessoal que compõe, nós queremos abraçá-los. Queremos lembrar que essa semana tivemos aniversariantes, Zaya, Marisvaldo, Zaya, dia 2, Deja da Maiara, dia 2, a Paloma, a Raquel do Renato, e tivemos no dia 3 também o Arthur, e tantos aniversariantes. Então você pegou sua Bíblia? Vamos lá e vamos ler juntos a palavra do Senhor. Irmãos, estamos para lermos a palavra, Hebreus capítulo 3, o verso 12. Hebreus 3 e o verso 12. Eu vou ler 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós sejais endurecido pelo engano do pecado. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos, todo espírito contrário ao teu querer seja lançado por terra. Dá-nos a condição de andarmos acima das circunstâncias, de andarmos acima das dificuldades. Ó Deus, o Senhor conhece todas as coisas, não nos deixe em mãos de homens, Senhor, mas nas tuas mãos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar essa noite sobre para viver o hoje. É o nosso tema. Para viver o hoje. A carta aos Hebreus foi escrita para os judeus exatamente no período de perseguição. Eles estavam em vários lugares e os judeus estavam perdendo tudo, tinham os bens confiscados, alguns expulsos de casa de maneira cruel, pelos próprios parentes mesmos, outros perdendo os privilégios que um judeu comum tinha e perdendo títulos, perdendo condições de vida em sociedade. E a carta aos Hebreus é escrita exatamente nesse contexto. O escritor, no capítulo 3, o verso 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Acho interessante que a carta está dizendo que tem duas coisas aqui que podem afastá-los do Deus vivo. Observe que eles estão vivendo perseguições, eles estão vivendo todas as coisas. Mas a carta não está dizendo que isso pode afastá-los. A carta está dizendo que o que afasta eles do Deus vivo são essas duas coisas: perverso coração e incredulidade. Perversidade e incredulidade. Versículo 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia,
durante o tempo que se chama hoje. Como viver o hoje? Para viver o hoje, o que é que eu preciso para viver o hoje? E eu quero separar duas coisas para nós pensarmos. O que é que eu preciso para viver o hoje? A primeira, para viver o hoje, é necessário ter convicção. Você só vive o seu hoje com convicção. Eu tenho dito por aí, inclusive na sexta-feira agora, eu estava no Seminário Evangélico Betânia, ministrando para os alunos. E nenhum seminário do mundo, nenhuma universidade, nenhuma escola pôde preparar professores, pastores, líderes para viver em tempos de coronavírus. Nenhum lugar do mundo aconteceu algo igual. Eu, às vezes, sou convidado para que fale como vai ser a igreja pós-Covid, pós-coronavírus. Eu digo que eu não tenho condição de falar sobre isso, porque eu não sei como é que vai ser a igreja pós-Covid. Porque eu não sei nem como é que está a igreja no tempo da Covid. E não tem escola no mundo que tenha preparado líderes, pastores, para estarem com um negócio desse. Não tem. E aí, quando eu vou para a Bíblia, eu começo a me fortalecer numa palavra dessa. Exortai-vos mutuamente, durante o tempo que se chama hoje. O capítulo 3, no verso 8, você vai ver, verso 8 e verso 15, nos dois está escrito da mesma forma: não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E essa expressão aqui, ela está precedida de hoje, pois, se ouvides a sua voz. Hoje, se ouvides a sua voz. Ou se ouvides a voz do Espírito Santo. Não endureçais o vosso coração. Se ouvir hoje, não endureçais o vosso coração. E como alguém que não tem uma definição clara de todas as circunstâncias, de tudo isso, a gente tem, quem é servo do Senhor, tem a voz que nos auxilia. E eu acho que a palavra de Deus é essa bússola para vivermos em meio a essa dificuldade. Mas para eu viver o hoje, eu preciso das duas coisas. A primeira, é necessário ter convicção. Essa é a primeira coisa. E daí eu posso viver o hoje. O hoje é desafiador. O hoje é o amanhã de ontem. Você já parou para pensar nisso? E o ontem de amanhã. Isso é hoje. As decisões, e muitas decisões, eu só posso tomar hoje. Hoje. Isso não tem a ver com a ideia do escovar os dentes. Isso não tem a ver. Eu estou falando de que a sua postura hoje define o seu êxito e a sua destruição amanhã. Hoje é preciso ter convicção. Hoje, durante o tempo que se chama hoje. Vou te mostrar uma coisa interessante. O livro de Marcos, no capítulo 2, Marcos capítulo 2, do 1 ao 12, ele descreve a cena da cura do paralítico. São 12 versículos para isso. Nesses 12 versículos, eu tenho a fala de Jesus, o que arrazoavam os escribas,
e eu tenho a situação do paralítico e eu tenho a situação daqueles que levaram o paralítico. Isso tudo aconteceu num dia, hoje. Jesus está na casa em Cafarnaum. E aí, o versículo 2 de Marcos 12, ou Marcos 2 e o verso 2. Está escrito assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Aqui é o quartel-general dele. E logo ocorreu que ele estava em casa. Versículo 3. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Jesus pregava, a casa estava cheia de gente, aglomeração. Nem mesmo junto à porta tinha lugar. Lotado, como diz aqui na Bahia, lotado. Versículo 3. Alguns foram ter com ele, isso está acontecendo no mesmo dia, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Eu vou descrever essa cena. Imagina quem está em Centro-Sé. Cafarnaum é um lugar pequeno. Menos gente do que Centro-Sé tinha, Cafarnaum. E aí você imagina, sai 4 homens de uma casa com um doente num leito. Aí, numa liteira, numa cama, qualquer coisa assim. O doente no leito, 4 homens levando. E eu posso imaginar os caras na rua. Vai para onde com o aleijado? Vou levar ali. Vai levar para quê? Jesus está ali e vai curar esse homem aí. Aí eles vão passando e os caras, é maluco. Deixa o cara quieto, o cara com o aleijado na cama. Mas 4 homens vão levando. E quando chega lá, não pode entrar até onde Jesus está. Está lotado. Eles poderiam sair empurrando. Peraí, licença. Olha o peso, licença, deixa eu passar. Os 4 têm uma ideia. Já que a gente não consegue entrar pela porta, eu vou subir. E você vai segurando o rapaz aí que está no paralítico. E então você vai me dando e nós vamos levar esse homem lá para o telhado. A gente calcula o lugar onde Jesus está, descobre o eirado e depois desce o rapaz na cama. Eu vou dizer um negócio para você. Você jogar telha para cima de uma casa é uma coisa, levar bloco para cima de uma casa é uma coisa. Agora levar um aleijado numa cama para cima de uma casa. Que método é esse? Imagina aí, uns embaixo, o outro lá em cima, vai! E o aleijado aqui, deitado. Segura! E aqui nas palavras do pessoal de Centro-Sé, segura, moço! Aí o outro, puxa! E Jesus está lá pregando, a casa lotada, e a cena acontecendo, eles levam para o eirado. Quando chega no eirado, descobre, vão tirando os ladrilhos, aquelas coisas do eirado, a telha, e aí agora, para descer na corda, imagine descendo na corda. Jesus pregando, e aí me permitam, como se fosse, está pregando e de repente começa a ter aquele barulho, abrindo o telhado, Jesus olha, quando vê uma cama descendo. E descendo com um aleijado deitado, um paralítico. Que cena é essa? Você consegue entender isso? Para viver hoje é preciso ter convicção. Que convicção esses homens tinham? E aí o versículo 5 está escrito: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Rapaz, eu acho isso
vendo-lhes a fé. Jesus não está vendo só a fé do paralítico. Vendo-lhes. Jesus está vendo que aqui, além do paralítico, tem mais gente que tem fé. Os 4 que conduziram o paralítico. Vendo-lhes a fé. Não era a fé de uma pessoa só. Era a fé daquela turma. Não apenas do que ia ser curado, mas a fé dos que levaram aquele homem até Jesus. Porque você pode imaginar o trabalho, tirou de casa, andou na rua, chegou, não dava para entrar pela porta, sobe até o telhado, depois do eirado, desce o paralítico na cama. Muita gente perde de viver o hoje. Tem gente que tem uma facilidade de ter um problema, a pessoa se joga na cama e não se levanta mais. Não se levanta mais. Pronto, aquela foi a notícia. Não levanta mais a cabeça. Não, eu estou meio fraco aqui. E aí fica à base de um chá, à base de um remédio. E não tem disposição para fazer nada, para enfrentar o negócio. Provérbios está escrito: o espírito firme sustém o homem na sua doença, e o espírito abatido, quem pode suportar? Eu penso, olhando para esse texto, não sei se é porque eu sou deficiente também, mas eu vou dizer um negócio para você. O aleijado aqui, o paralítico aqui, ele não é louco, ele não está inconsciente, ele só é paralítico. E quando você vê o texto, ele escuta bem, porque Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando você vê o texto, no versículo 11, Jesus diz: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito. Ele está escutando, ele está vivendo a cena. E ele, como paralítico, podia dizer: eu não quero, me deixa aqui, eu não quero ir para lugar nenhum. Esse homem também se permite. Eu já vi gente pregando como se esse cara dissesse: não, me deixa aqui, me deixa aqui. Não tem nada disso, não. Ele está participando da cena. E também ele está correndo risco de vida, porque ele está sendo levado ao eirado. E depois, você imagina, o cara na cama, e sendo baixado no leito. E se um lado baixar mais que o outro, de vez? Pensa numa queda, para um paralítico. Aquele homem vive toda essa cena. E aí quando eu leio, Jesus diz, e o texto diz: vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Diante de um Cristo que não observa apenas a fé do doente, mas a fé dos sadios que conduziram o doente. E aqueles homens, imagine naquele hoje, imagine naquele dia, em que Jesus agora olha para aquele doente e diz: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Isso é, naquele dia, naquele hoje, o paralítico que foi conduzido, porque não conseguia chegar até Jesus, depois que se encontrou com Deus, saiu conduzindo. O paralítico foi levado em uma cama. Depois que se encontrou com Jesus, ele levou a cama. O paralítico foi alçado até o telhado e baixado até Jesus. Depois que encontrou Jesus, ele vai com os próprios pés para a casa dele. Eu sou, como qualquer pregador, tentado a pregar e olhar para as... E não digo tentado, eu digo levado exatamente, porque tem que ser. Olhar para a doutrina, olhar para tudo isso. Esse texto tem várias coisas. Inclusive a discussão dos escribas. Quem tem poder para perdoar pecado? Jesus prova que ele tem poder para perdoar pecado, porque faz a cura diante de todos. E eu não quero entrar nesse mérito. Só que, por outro lado, também, como pregador, eu preciso parar e meditar na maravilha do Evangelho. Eu tenho pensado muito nisso. Em ler o texto pensando na maravilha que Jesus faz. Agora, imagine você assistindo essa cena. E quem estava dentro daquela casa viu aquele telhado sendo tirado, aquele paralítico sendo baixado.
do telhado até estar na frente de Jesus. E agora Jesus olha para aquele homem e diz: filho, eu te mando, toma o teu leite e anda. E a porta que não foi possível o paralítico entrar, agora todos deram lugar para que ele pudesse sair. Antes de encontrar Jesus, a porta está fechada. Depois da palavra de Jesus, a porta está aberta. É o hoje. É o hoje. É preciso ter convicção para viver o hoje. Eu olho para a vida dos missionários e eu fico impressionado. Quando Robert Reid Calley veio ao Brasil, chegou ao Brasil em 10 de maio de 1855. 19 de agosto de 1855, nós tivemos a primeira EBD com Sarah Calley, 5 crianças, aquele estudo de Jonas que todo congregacional conhece. Mas tem uma coisa, eu fui pastor da Fluminense, tem uma coisa interessante, um livro do pastor Douglas Nassif. Aliás, eu tive acesso a algumas coisas do livro por meio de uma tese de doutorado do Pedro Henrique Cavalcante de Medeiros. E ele cita o pastor Douglas Nassif, quando o pastor Douglas comenta sobre a carta, ou melhor, a Pastoral da Liberdade, escrita por Robert Reid Calley. A Pastoral da Liberdade é interessante. A Fluminense foi fundada em 1858, tinha alguns membros, gente da alta sociedade. Em 1865, tinha um senhor de escravo, membro da Fluminense, chamado Bernardino de Oliveira Rameiro. Esse homem faz uma pergunta para Calley, porque, observe, Calley veio ao Brasil não para ser um ativista da libertação, não para ser um ativista da abolição da escravatura. Calley veio ao Brasil para pregar o Evangelho. Coisa que muitos missionários confundem, né? Muitos líderes confundem. O cara vem para ser pastor, foi chamado para ser pastor, de repente ele vira político e vira ativista do negócio. Calley sabia exatamente qual era a sua função aqui. E aí, em 1865, 23 anos antes da Lei Áurea, um homem chamado Bernardino de Oliveira Rameiro faz uma pergunta a Calley. E a pergunta é: um crente pode ser senhor de escravos? Na Fluminense não só tinha ele senhor de escravo. Baseado nisso, Calley fez a Pastoral da Liberdade. Em tese, a pastoral diz o seguinte: um homem pode prestar serviço de 3 formas: por amor, por compulsão, isso é quando Deus o compunge para fazer isso, e por salário. E Calley diz: nesse caso, a escravidão é um roubo violento, porque tira da pessoa o direito sobre o seu próprio corpo e, inclusive, de usufruir do trabalho dele proveniente. Observe que muita gente veio ao Brasil e ficou calado diante daquela situação, mas a situação, quando chegou à igreja, e aí eu lembro do texto de Hebreus: exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, exortai-vos, papel que pastores precisam fazer, exortar. E agora Calley diz: isso é contra Deus. Calley reúne a igreja, apresenta a Pastoral da Liberdade. No dia 20 de dezembro de 1865, um senhor de escravo chamado João Severo de Carvalho apresenta dentro da igreja fluminense as cartas de alforria dos seus escravos. Você pode imaginar o que é estar num culto e chegar um homem e deixa eu supor valores.
eu tenho 200 mil reais de escravos. E eu estou alforriando todos eles, porque o missionário que Deus enviou para cá diz que isso é pecado. Eu estou levando prejuízo financeiro, porque eu fui exortado para tomar uma decisão hoje, 20 de dezembro de 1865. Naquela mesma data, João Severo de Carvalho libertou seus escravos. Mas naquela mesma data, o Bernardino de Oliveira Rameiro foi disciplinado pela Igreja Fluminense, porque ele não quis abrir mão. Ele preferiu continuar sendo senhor de escravos a frequentar e pertencer à igreja e tomar a ceia. Imagine o que significou para aqueles escravos, os escravos de João Severo de Carvalho, dizer assim: eu fui liberto da escravidão da minha vida, porque um missionário escocês veio ao Brasil e disse que o Deus que o enviou não aceita a escravidão. 23 anos antes da Lei Áurea, estava um missionário inglês dizendo: eu não sou ativista da abolição, mas sou pastor de uma igreja, e isso é pecado, e isso vai ser reprimido, e isso vai ser rechaçado, porque isso não está de acordo com o caráter de Deus. Exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje. Agora o texto de Hebreus: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Duas pessoas tiveram posições diferentes. João Severo de Carvalho viveu aquele hoje. E não somente ele viveu aquele hoje, seus escravos e uma igreja inteira. A palavra do missionário significou alforria de negros. Para eu viver o hoje, eu preciso ter convicção. E embora tudo esteja confuso, o governador faz decreto num dia, 2 dias depois faz outro, 3 dias depois faz outro, e não sei o quê, tem lockdown num lugar, em outro não, está uma confusão terrível, ninguém sabe o que fazer. Nós temos uma bússola, algo que nos guia, a palavra do Deus vivo. Ela é a bússola. Ela ainda é a bússola. Eu vou, Hebreus capítulo 12, você pensando nessa situação, pensa na situação daquele paralítico de Marcos 2. Que dia foi aquele que ele viveu? O dia em que chegou conduzido e saiu conduzindo. Porque ele e aqueles que o conduziram tinham a certeza de que Deus podia mudar a história. Agora imagine a vida de João Severo de Carvalho, dono de escravos, porque a escravatura fazia parte da economia daquele tempo. O escravagismo fazia parte da economia. E agora aquele homem abre mão de recursos em prol do reino de Deus, porque a exortação do missionário fez diferença. Portanto, eu penso que se alguém desviar do evangelho no período da pandemia, não foi a pandemia que o fez desviar. Porque a convicção é o que conduz a alma e o coração ao Deus vivo. Versículo 16 de Hebreus capítulo 3, Hebreus 3 e o verso 16. Lá está escrito: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Versículo 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Quem foi que se rebelou? Não foram todos os que saíram do Egito? Esse texto é claro que todos saíram do Egito, mas nem todos chegaram em Canaã. É possível Deus ter te tirado do Egito já. Mas é possível você, apesar do que Deus fez, os milagres que Deus tem operado em sua vida, é possível que você não viva ainda na perspectiva do céu. Você está entendendo?
Aqui nós temos duas figuras: o Egito, o mundo e as perdições. Canaã, a terra prometida. Todos que saíram do Egito, não foram os que se rebelaram? E lá no deserto morreram um montão. Ficaram 40 anos em situações complicadas, por causa da rebeldia. E aí eu quero mostrar para você, jamais aconteça ver perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Eu acho interessante, por favor, não pense que eu não tenho uma teologia reformada. Eu tenho. Mas quase todo crente que está desviado, ele se baseia nisso. Se de fato eu sou eleito, então não importa onde eu estiver. E esquece que na Tulip, que é aquela defesa do Calvino, está escrito perseverança dos santos. E a perseverança dos santos diz que quem é santo e vai perseverar, e perseverar como? Só amanhã? Perseverar como? Não, na hora da morte volta? Ou perseverança é um ato contínuo do hoje? Então, para eu viver hoje, eu preciso ter convicção. E a segunda coisa, para eu viver hoje, eu preciso compreender que o amanhã é hipotético. Para eu viver hoje, eu preciso compreender que o amanhã é hipotético. Eu quero te dizer uma coisa, o sol e a lua são os mesmos, mas o amanhã não. Embora a lua viva 4 estações, a lua é sempre a mesma, no mesmo lugar, da mesma forma, está lá. O sol, embora haja as nuvens, mas você tem certeza que o sol está brilhando. Mas o amanhã não é igual para todos. E nem o amanhã é igual hoje. Cada dia é diferente. O sol e a lua são os mesmos, mas o amanhã não. O amanhã é hipotético. O amanhã não nos pertence. Quando eu ligo para o pastor Jonas, e aí eu falo com ele, e aí como é que está? E ele diz, hoje eu estou bem. Gosta de fazer isso, né? O amanhã pertence a Deus. Basta o homem viver o seu hoje e confiar que o amanhã está nas mãos do Deus vivo. Eu quero dizer para você que o amanhã é hipotético. Você só tem o hoje. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Há muito tempo a gente trabalha, eu e a Márcia, com pessoas que têm deficiência. E quantos pais que se bateram com a realidade de que o filho nasceu e nasceu ali com uma deficiência? Alguns pais perceberam que o filho tinha hidrocefalia, ou tem uma síndrome de Down, ou tem autismo, ou é cego como eu, ou nasceu com uma paralisia. E quantos pais intocam os filhos, escondem os filhos, escondem os fatos, não querem encarar os fatos hoje. E se você não encara os fatos hoje, você não sabe o que eles trarão para você amanhã. Eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe, porque se naqueles hoje, imagina alguém que nasceu no Junco na década de 70, braille não tinha, inclusão era o que essa palavra mesmo? Década de 70. E aí eles se deslocaram do Junco, vieram para Centro Sé e depois me enviaram para Salvador. Imagine se minha mãe não toma uma decisão naqueles hoje. O que seria os meus hojes? Se ela não toma decisão naquele hoje dela, o que seria o meu hoje? Se ela não toma a decisão olhando para o momento em que ela estava vivendo, durante o tempo que se chamava hoje, o que seria de mim nesse tempo em que é o meu hoje, em que você me escuta hoje? O amanhã pertence a Deus, o amanhã é hipotético, nós só temos o hoje. E agora eu lembro do texto bíblico, hoje, pois, se ouvires a sua voz,
não endureçais o vosso coração. Por isso eu estou te exortando, nesse momento, no tempo em que se chama hoje. No tempo em que se chama hoje. Tudo acontece no hoje. O vestibular no hoje. O casamento no hoje. O exame médico, que pode ser positivo ou pode ter um resultado terrível hoje. Mas, para você viver o hoje, você precisa dessas duas coisas. Primeiro, ter convicção e depois ter a consciência de que o amanhã é hipotético. Viva o seu hoje. Se hoje você ouviu a voz de Deus por meio desse canal, não endureça o seu coração. Quem sabe você é alguém que desviou dos caminhos de Jesus. E a palavra fala com você. É hora de você tomar uma decisão aí, hoje. Com convicção, Ele pode mudar a minha situação. Outra coisa, eu preciso resolver coisa com Ele hoje. Porque a incredulidade me afastou dEle. Você é preciso imaginar esse negócio, enfrentar a realidade. Enfrentar a realidade. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Uma vez eu conversava com uma moça, muito jovem, e ela teve um diagnóstico de câncer, jovem. Mas aquela moça tinha fé em Deus. E ela resolveu dizer, o que for preciso fazer, eu vou fazer. E eu sei, o que Deus fez na vida dela. E ela também sabe. Transformações, mudanças, libertação e o milagre operado de maneira maravilhosa. Eu quero dizer um negócio para você, que o tempo que se chama hoje é o que você tem para tomar a sua decisão, baseada na convicção, mas também baseada de que o amanhã pode não existir. O amanhã pode não existir. Eu conheço uma pessoa que encontrou com alguém desviado e disse, eu tive um sonho com você. E disse para aquela pessoa, olha, no sonho eu via você de paletó, eu via você assim, assim, assim. E eu acordei e eu saí lhe procurando e encontrei, quero dizer para você, volta para a igreja. Isso às 9 da manhã. E ele disse, para lá eu não volto mais, você entendeu? Não diga isso. Para lá eu não volto mais, você entendeu? Ela disse, entendi. 10h30, na rua, ele levou um tiro. 1h30 depois. Ele sentenciou-se com aquela palavra. Você pode pensar o que isso significa? Hoje, pois, se ouvirem a sua voz, a Bíblia não está dizendo amanhã se ouvir. Hoje, pois, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você escutou a voz, não endureça. Tome decisão hoje. Hoje é o seu momento. Hoje é o seu tempo. Hoje é o seu dia. Porque amanhã não pertence. Amanhã o sol vai estar no mesmo lugar. A lua no mesmo lugar. Mas você não sabe onde vai estar. O sol e a lua estão lá, amanhã. Mas amanhã, onde você estará? Aonde você estará? O sol e a lua estão na mesma trajetória que o Criador definiu. Mas amanhã, qual é, ou qual será a sua trajetória? Quero terminar dizendo que nós temos o hoje. Imagina aqueles homens conduzindo aquele paralítico e o milagre foi operado no hoje deles. Imagina Robert Reid Calley, consciente da exortação, exorta a igreja e a libertação de escravos. E o milagre manifesto naquele 20 de dezembro de 1865, naquele hoje.
E 23 anos depois, acontece a Lei Áurea, mas dentro da Fluminense, escravos já haviam sido libertos, porque um missionário exortou no hoje, que na sua vida aconteça a libertação. Hoje, em nome de Jesus. Quero orar com você. Ó Deus, ponha a consciência de que a decisão é hoje. Ponha com a consciência de que ao ouvires a voz, como diz a tua palavra, ao ouvir a voz, a decisão seja tomada hoje, de não endurecer o coração. Eu quero abençoar todos quantos escutam, Senhor. Meu número vai estar, oh Deus, ali naquele vídeo. Que isso seja como referencial para que pessoas que querem mudança na sua vida e querem voltar para a igreja, tomem a decisão hoje. Eu quero abençoar todos quantos escutam e que precisam tomar decisões hoje. Que o amanhã seja nutrido pela decisão de hoje. E eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Pode ter lido a palavra, pode ter pensado tanta coisa com você. A gente diz que chegou o final do culto. E amanhã vamos estar dando diretriz para a igreja sobre como agiremos no meio disso tudo, os horários, todas as coisas, conforme havíamos predito. E agora queremos chamar os meninos para subirem aqui, o pessoal que compõe nosso grupo musical, ao passo que eu lembro a você que estamos num período de construção aqui, que você pode ofertar e também dizimar. Por isso vou pedir ao Alex que coloque o número da conta da igreja na tela. Agência Banco do Brasil, 2678, dígito 6, conta 21706-9. Igreja Evangélica Congregacional de Centro Sé. Essa é a nossa conta. Tem pessoas nos abençoando. Muito obrigado. Pessoas que se declararam e pessoas que fizeram no anonimato, mas que chegou até aqui. Nós estamos mexendo com construção e Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. 3 coisas que eu quero deixar registrado aqui. Que abraçamos os irmãos lá em Jussara, trabalho do Reinan, da Bia, estão também com a Miriam em casa, e a gente abraça a Maria Flor, filha deles, a Thaís do Jajá, está esperando mais um bebê, Jajá agora tem 1, 2, 3, e como diz o Jajá, segue o líder, siga Marcão, o líder, 3, né? A gente abraça os irmãos lá em Pissarrão também, todos que compõem a nossa igreja, e a gente lembra que assim que for permitido, nós faremos a abertura do nosso trabalho lá em Brejo de Fora, juntamente com o Paulinho e a Tati e o Pedro, que é filho deles. Nós faremos uma visita juntos e faremos um trabalho, um tempo de evangelismo, de ministração da palavra do Senhor. Ok? Vamos dizer juntos, como a gente sempre termina o nosso culto, liga o microfone aos meninos aí, que Ian está junto também, e vamos dizer juntos, vamos lá? A nossa missão é viver, pregar e ensinar o Evangelho na dimensão do amor, na comunhão de Jesus Cristo, começando por nossa vizinhança, até os confins da terra. Lamparina da Nação, Diego. Somos eleitos, luz do mundo, sol da terra, povo escolhido para falar da salvação, a socorrer aquele que está abatido e ao sofrido que tem falta de água e pão. Meu compromisso é com o povo brasileiro, me entrego por inteiro.
fazer parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil. Eu sou sua lamparina da nação. Vem em casa, chega mais ao meu amigo. O Pai te chama a fazer parte da missão. Em todo canto onde houver uma pessoa, se estamos juntos, o evangelho chega lá. Você não pode se esquivar do compromisso. A lamparina não se pode apagar. Ninguém depois de acender o candeeiro vai depressa escondê-lo ao invés de anuviar. Por isso vamos, é a ordem de Jesus, pois aonde chega a luz as trevas vão se retirar. Eu vou clareando meu Brasil. Eu sou sua lamparina na nação. Vem em casa, chega mais ao meu amigo. O Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil. Eu sou sua lamparina da nação. Vem em casa, chega mais ao meu amigo. O Pai te chama a fazer parte da missão. Todos verão, me glorificarão. Todos verão, me glorificarão. Todos verão, me glorificarão. Todos verão, me glorificarão. Eu vou clareando meu Brasil. Eu sou sua lamparina da nação. Vem em casa, chega mais ao meu amigo. O Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando o meu Brasil. Eu sou sua lamparina da nação. Vem em casa, chega mais ao meu amigo. O Pai te chama a fazer parte da missão. O Pai te chama a fazer parte da missão. O Pai te chama, vem fazer parte da missão. Parece coisa de gado, né? Coisa da gente aqui. Faz o mesmo ritmo, Diego. Mesmo ritmo, Diego. Mesmo ritmo aqui. Isso, com triângulo, triângulo, Eric. Vai, Gordinho, vai comigo junto. Ré maior, Bruno, Marquinhos, Ian. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti.
Rapaz, seminário.